Vocês estão de parabéns. São uma igreja fora da curva, uma igreja normal, no sentido positivo da palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Eu vou tentar sintetizar duas mensagens numa só, e eu quero falar sobre o que o Senhor tem impresso no meu espírito, que é uma mensagem sobre a reestruturação familiar a partir da redenção do homem e da mulher, do resgate da hombridade, do resgate da feminilidade, mas não só ou apenas no aspecto doméstico ou no aspecto social. Eu quero falar principalmente do aspecto espiritual, e o eixo que vai conectar essas duas mensagens, e o título da mensagem é Homem com H maiúsculo, e quando você ouvir homem, na primeira meia hora da mensagem, eu não estou falando do gênero masculino, eu estou falando de um propósito, por isso que eu mandei você abrir em Gênesis 5, versículo 1. Vamos ler? Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele fez a semelhança de Deus. Criou homem e mulher e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, com H maiúsculo. Talvez na sua versão esteja Adão, no dia em que foram criados. E o título da nossa mensagem hoje é Homem com H maiúsculo, não você como gênero masculino, e a gente vai entender o sentido desse homem com H maiúsculo. Olha como é poderoso. Antes da gente pensar homem e mulher criados, destituídos da glória de Deus por causa do pecado original, é tão poderoso Gênesis 5:1 que Jesus Cristo disse: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Não foi isso que Jesus disse em um dos evangelhos, no Novo Testamento? E quando nós pensamos em núcleo marital, quando nós pensamos em vínculo conjugal, homem e mulher, nós estamos unindo duas pessoas, duas forças, duas existências, duas mentalidades, dois passados, dois destinos, dois tudo. Mas o poder de Gênesis 5 é que não havia esse divórcio, não havia definição. Sem pecado, não havia definição individual do que significaria ser homem, do que significaria ser mulher. Eva estava em Adão, e ela só foi chamada de Eva depois do pecado. Não existia individualidade. E da mesma maneira, Adão estava em Eva. Porque a literalidade de Gênesis 2, quando o Senhor disse, o homem deixará pai e mãe, olha só, não é cronológica, tá? A Bíblia. Então, por exemplo, em Gênesis 5 está uma realidade que é mais poderosa que Gênesis 2. Em Gênesis 2 diz que o homem deixa pai e mãe, unir-se-á à sua mulher. Então, é uma verdade que devia estar depois de Gênesis 5. Mas está antes. Então, o homem deixa pai e mãe, e o sentido hebraico do se tornar uma só carne, a palavra carne no sentido hebraico do texto é pessoa. Uma só pessoa. Então, nunca deu certo a família pós-adâmica, porque todo ser humano, depois do pecado de Adão, não é a pessoa mais importante da nossa vida. É por isso que nunca deu certo, é por isso que não está dando certo, é por isso que continuará não dando certo. Nenhum lugar na Bíblia você vai ver Deus afirmando que pai e filho formam uma só pessoa. Que filho e mãe, filho e pai formam uma só pessoa. Que pai e avô formam uma só pessoa. A única sentença bíblica que dois seres humanos podem formar
um só bloco de poder, de equilíbrio, de existência, de fruto, de capacidade apostólica que nós veremos daqui a pouco. É homem e mulher. Ou seja, o que Deus tem proposto para o núcleo familiar, a gente vai chegar lá, só pode dar certo se todos, inclusive filhos, principalmente pais, se tornarem parentes depois do veredito divino. Deus só pode estabelecer um propósito extremamente poderoso quando homem e mulher entenderem que juntos eles formam uma tempestade divina na terra. Dorme de preocupação. Mas por que está dando errado? Amamos filhos acima do cônjuge, amamos pai acima do cônjuge. Isso é errado, pastorando, extremamente equivocado. Porque, olha só, uma mãe, por isso que sogra dá errado com nora. Porque a sogra, como mulher, ela não teve um bloco de unidade com o outro homem, por inúmeros motivos. Talvez é uma cadeia sem fim. A mulher que não tem um homem que entende essa realidade que eu estou expondo aos irmãos, desequilibra a mulher. A mulher quer pertencer, quer ter significado, quer ser amada. Em quem ela canaliza esse anseio de pertencimento, de junção? Com o filho. Então ela nunca libera o filho para o destino. Ele tem 40 anos, mas ela continua um bebê para ela. Ela rivaliza com a nora. Porque ela não é amada como deveria pelo próprio homem que Deus deu a ela. Então ela projeta no filho toda a necessidade que ela tem do seu próprio homem. Porque eles não conseguiram formar juntos esse propósito. Aí o filho vicia no amor da mãe, e quando ele vai para a esposa, ele não busca uma mulher para se unir, ele busca um protótipo materno. Ele busca uma outra mãe. É por isso que a gente está diante dessa geração socialmente permitida a existir a adolescência após os 30 anos. Ao filho estar com a mãe após os 30 anos. É porque o propósito não está sendo formado. E a avalanche satânica engole a cada dia. Graças a Deus que vocês têm um pastor que tem um olho clínico para a agenda, que não é só marxista, é satânica, é espiritual. Postei hoje nas minhas redes sociais, Deus não tem partido político, ele se manifesta das mais variadas formas. O diabo tem partido político, ele é de esquerda. Pastor, aí você vai lá na minha rede social que eu explico melhor, tá? Não quero... Eu estou falando de filosofia e não da política em si. Isso é lindo, irmão. A gente poderia ficar só nesse texto de Gênesis 5, isso aqui é para chorar. Se a gente entendesse isso aqui seria extremamente poderoso. A família é o único núcleo apostólico extremamente poderoso no âmbito social. Nem é a igreja. A igreja existe como empoderadora. A igreja existe como posto de gasolina. O cristão é a metáfora do carro, do veículo. O veículo não habita no posto. O veículo passa pelo posto para abastecer e cumprir um destino. Então, a igreja cumpre seu propósito para o cristão quando ela o abastece, dá significado e sentido para que ele cumpra seu propósito, para que ele cumpra o objetivo divino na sua vida. Mas quem caiu no jardim não foi a igreja.
Quem caiu no jardim foi a família. Então, o plano de Deus não é a igreja. O plano de Deus é através da igreja. Deus não está construindo um templo e nem uma congregação. Deus está construindo uma cidade. E a família é a célula apostólica na qual o Senhor transmite. Aí você pode combater sobre Paulo e Jesus, mas Jesus é Deus. Você quer dar uma necessidade humana para aquele que é Deus? Que loucura! Se a família é a célula apostólica, pastor e Jesus, você está de brincadeira, né? Deus não tem a necessidade fisiológica pelo sexo que você tem, portanto, não precisa casar com ninguém, e ele já tem uma família, a família dele é você, ele não precisa configurar uma família humana. E Paulo decidiu, e a Bíblia fala sobre o dom. Então, ele não decide sofrendo, ele recebeu um dom para ser como era. Mas ele é um doutrinador do quê? Da realidade que a família é o núcleo familiar, formando o homem com H maiúsculo, que é o propósito de Deus, que se encaixa até em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que? Aqui, o homem com H maiúsculo é esse poder capaz de modificar o individual, o familiar, o espiritual e o social, até que cheguemos. Quando a gente entender isso aqui, criou homem e mulher e o chamou homem. Meu Deus, parece um... Isso aqui dá um debate filosófico poderoso, não dá? Criou homem e mulher e o chamou de homem. Então, as mulheres com uma tendência feminista ficam apavoradas quando o assunto é a masculinidade bíblica. Entenda. Se a masculinidade do homem ela não for redimida, se o homem não voltar para o seu lugar devido, essa potencialidade ela nunca vai existir. É por isso que toda essa agenda desconstrutiva não tem interesse na mulher. A mulher é um plus. A agenda marxista, satânica, cultural, tem por objetivo quem? O homem. Porque o homem é a peça-chave, a masculinidade é a força motriz, é a identidade divina comunicada à criação. O texto diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, criaria para ele uma ajudadora que lhe fosse idônea ou que lhe correspondesse. Então, quando Eva chegou, toda a realidade terrena já estava estabelecida. Então, Eva chegou para interagir com aquilo que já estava criado. Então, ela não foi criada por Deus para executar a tarefa. É por isso que, quando eu sempre pontuo isso, o agente... As pastoras choravam, implorando, fique aqui, faça alguma coisa por nós. Volte para o Brasil e discipule homens e envie-os para cá. Senhoras que saíram daqui há 15, 20, 30 anos estão morrendo espiritualmente e emocionalmente para Jesus no continente europeu. E os homens amortecidos. Porque é o interesse do diabo amortecê-los. Esses dias eu tenho falado muito da música e da sensibilidade que ela carrega na atualidade. E qual é a problemática? A problemática é: não há um relato bíblico de que Adão adorava a Deus. Não há um relato bíblico de que Adão jejuava, ofertava, dizimava, congregava, amava ou perdoava. Ou seja, obedecer a Deus não é uma necessidade da criatura que vive
a imagem e a semelhança do seu Criador. A necessidade de culto a Deus e de obediência a Deus é para os homens caídos. É para os filhos de Adão. Só existiram 3 seres humanos em estado original. Só 3 seres humanos experimentaram a existência sem o pecado. E essas pessoas foram Jesus, Adão e Eva. Só eles sabem o que é existir sem o pecado, e eles não tinham a necessidade da obediência litúrgica, porque o existir sem o pecado já era contemplativo, já era adoração a Deus. Tudo aquilo que Adão fazia sem a existência do pecado, Deus já era glorificado. Então você não vê Adão indo ofertar a Deus. A primeira oferta bíblica é de Caim e Abel depois que seu pai pecou. Sim ou não? E por que você tem que adorar a Deus de maneira litúrgica? Por causa de uma ausência. E esse é o nosso problema básico, por exemplo, quando o assunto é a nossa adoração a Deus. Nós achamos que a adoração é uma carência do Criador, que Ele está menos potente, abatido, para baixo, diminuído, e nós atribuímos a Ele força, potência e soberania. Se a gente não chamar a Deus de lindo, Ele não consegue ser Deus para nós. Parece que é assim que a gente vive. Que Deus é menos Deus, está para baixo e a gente diz, vamos adorar a Deus, vamos botar Deus para cima. E a adoração não é uma necessidade dele. Deus é autoexistente, autossuficiente, não precisa e nem depende de ninguém e de nada. Ou você acha que o seu pecado tirou alguma coisa de Deus? Fala aí para mim, o que é que o seu pecado tirou de Deus? Baseado nisso, fala para mim o que a tua santidade acrescentou a Deus. Fala aí para mim. Fala aí para mim que Deus acordou assim abatido para baixo. Aí um anjo perguntou, o que foi, Altíssimo? E ele diz, eu estou para baixo porque o Anderson não dizimou hoje. Eu estou para baixo porque a Fernanda não disse lindo, lindo, lindo és. Aí daqui a pouco eu levanto e diz, rapaz, Deus, né? Está precisando. Aí eu vou lá no banco, saco um dinheiro, passo na igreja e dei meu dízimo. Aí a Fernanda chamou Deus de lindo, lindo, lindo. E o outro perdoou alguém e o outro amou alguém. Aí Deus que estava abatido levantou. Aí o anjo viu dizendo, está melhor, Senhor, está mais corado. Não é uma tolice o que eu estou dizendo para você? Mas parece que é assim que nós exercemos a nossa fé. Nós obedecemos a Deus como se isso fosse uma carência dele, não nossa. Porque o culto é necessário a Deus, porque Deus quer responder. A única maneira de Deus curar o pecador é através do seu quebrantamento, da sua reverência e da sua adoração. Seja através do dinheiro, seja através das canções, seja através da família, seja através do que for. Quando você, culpado, ausente, há várias ausências na tua existência, sim ou não? E quando você se coloca diante do Criador, qual é a responsabilidade do Criador? Preencher o lugar que está vazio. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Para quê? C.S. Lewis diz, fazendo uma paráfrase dele que eu acho sensacional, ele diz, o homem que julga ter um ministério e a partir desse ministério fazer algo para Deus, é como uma criança tola que no dia do aniversário do seu pai diz, pai, me dê um dinheiro. E o pai diz, para quê, meu filho? Para que eu te compre um presente. Aí o pai sorri, pega a carteira, abre, dá o dinheiro para o filho vai na loja, compra o presente, embrulha, volta sorrindo e diz, pai, parabéns. E o pai recebe, sorri, abre o presente e diz, obrigado, meu filho. E C.S. Lewis conclui, só um tolo acha que o pai ganhou algo que não seja poesia. Porque a Bíblia diz, meu é o ouro, minha é a prata. Davi manjava dos Paranauê mais do que eu e você.
Senhor, eu posso construir tua casa? Não, tem muito sangue na tua mão. Teu filho constrói, mas tu faz a oferta. Mandou o povo parar, que a oferta foi sobejante. Ele foi orar agradecendo, e a oração de um camarada que entende o Paranauê é: quem sou eu, quem é meu povo, para dar espontaneamente aquilo que já é teu. Então Deus está fingindo coisinha linda. É que Deus ama você como um pequeno do reino. Ele diz: olha, se alegra, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Então é poesia. Nossa obediência a Deus é poesia a Ele. Ele dança com a nossa obediência, não por necessidade, mas por amor mesmo. O que você pode dar a Deus? Davi, no seu salmo de arrependimento por causa do adultério, eu acho que ele mandou fazer uma carnificina de animal. Ele tentou encontrar lugar de alívio através de todo tipo de oferta e obediência. Acho que ele foi para a corrente dos 318, deu estrelinha, matou 100 vacas, 50 mil ovelhas e não encontrou lugar de descanso no seu espírito. Aí ele cansa para você conseguir entender a formação do propósito, que é o homem com H maiúsculo, sua obediência ao poder divino para a sua reconfiguração. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer treinar ou reconfigurar você a generosidade que você teria se o pecado de Adão jamais tivesse existido. Quando Deus diz ame, Deus não ganha nada. Porque quem morre é você, como alguém diz. Quando você odeia, o outro está dormindo e você acha que você está dando veneno ao outro, mas o veneno é seu. O outro nem sabe que você existe. Aí você está guardando o outro nas suas emoções e quem está morrendo é você. Quando o Senhor diz ame, perdoe, congregue, jejue, dizime, esmole, faça. Não é uma necessidade divina, é a matéria-prima que eu dou a Deus para a minha reconfiguração. Aí daqui a pouco eu saio do mandamento, eu saio do exterior, eu saio da lei e entro numa nova realidade no espírito, no qual ninguém mais me manda dizimar. Porque eu já não sou mais dizimista, eu sou tu dizimista. O que eu posso dar a um Deus que já tem tudo, inclusive a minha vontade? Como eu sempre digo para os irmãos que vêm discutir a periferia do assunto, eu não dizimo porque dízimo era comida no Antigo Testamento. Mas a gente é tão infantil na discussão que a gente nunca deu uma alface para ninguém. Traga um fardo de arroz para a igreja, tem gente para comer. Mas quando você entra nesse novo DNA e nessa nova realidade, não é o objeto, é a linguagem espiritual da devolução ao DNA que está oculto em Cristo Jesus. Eu sou uma outra pessoa, e essa outra pessoa não é configurada mais pela herança adâmica. Essa outra pessoa é configurada pelo DNA de Jesus. Então eu amo de mentira até o amor ser meu DNA. Eu perdoo de mentira até o perdão ser meu DNA. Eu oferto e dizimo na carne até eu me tornar o dízimo. Sabe por quê? E aqui eu quero bater em você gostoso. Tudo na sua obediência precisa produzir fruto. Deus é obrigado, entenda isso, não é uma imposição a Deus, mas Deus não precisa. Deus só disse por causa da sua necessidade. Então, Deus, por meio da palavra, é obrigado a produzir a colheita se a semeadura foi feita na linguagem correta. Dízimo muda caráter, você sabia? Porque a única pessoa, além de Jesus, na palavra, que é chamado de Senhor, é o dinheiro. Então, Deus não precisa do dinheiro, Deus só quer ver o nível da rivalidade entre aquilo que você é e aquilo que você poderia ser. E o ringue é o seu dinheiro. Aí está a tua velha natureza, a tua nova natureza, e o Senhor quer ver do que você é feito. E quando você faz direito, há respostas divinas, porque é você que precisa, sim ou não?
Deus precisa pagar a conta? Quem paga a conta? Sabe qual é o nosso problema? Acha que Jesus foi para a cruz para salvar a nossa alma. Isso tem atrasado a igreja, macho. Não foi só a alma que caiu no Éden, não, doido. Foi o homem todo, completamente. Do individual ao social, o homem caiu por completo. Caiu caráter, sexualidade, a economia humana, a política humana, a cultura, a arte, a estética, tudo caiu. E tudo pode ser potencialmente redimido em Jesus Cristo. Por incrível que pareça, o assunto de Malaquias não é dinheiro. O assunto de Malaquias é divórcio. Eu tenho uma mensagem no YouTube que eu te recomendo ouvir. Dízimo, lar e altar. Malaquias denuncia que o povo oferta mal, mas a denúncia principal de Malaquias é o divórcio, o adultério. No final da carta, Malaquias diz: agora, mesmo que você quisesse ofertar a Deus, Deus não aceita de agrado as vossas mãos. Aí a pergunta retórica é: por quê? Aí o profeta responde: porque Deus é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade e como você tem sido infiel a ela. Lógica da carta de Malaquias: quem profana altar, profana o lar. Quem peca contra Deus se torna uma bomba relógio para qualquer outra pessoa. Se eu peco contra Deus, quem está protegido perto de mim? Se eu corrompo a minha relação com Deus, minha esposa está segura? A única maneira de você, meus filhos, minha esposa, meu próximo, estarem seguros perto de mim é: eu amo ao Senhor. E quero viver nos termos dele. Principalmente os homens são fiéis enquanto vigiados. Deus já viu, macho, quer fugir de quem? Para que essa senha toda no teu celular, Deus sabe o que está lá dentro? A mulher faz um Z e um 7 na senha do celular. O camarada é quase o 007. A senha do cara é um trem de outro mundo. Deus já viu. E você profana o outro porque você profana Deus. E a lógica de Malaquias é essa: se eu oferto bem para Deus, o que eu negarei ao outro? Se eu honro a Deus, o que eu posso negar à minha esposa? Fala aí para mim. Então, o assunto da sua obediência não é o que você dá a Deus e o que você fala a Deus. É se Deus quer responder o que você fez. É por isso que eu particularmente tenho um problema com a música, porque a base da adoração não é o que eu vou falar para ele, é se ele vai querer responder o que eu disse. Porque a carência é minha. Então, se eu adoro mal, por mais que no sentido adjetivo da canção eu cantei bem, se não for o que ele quer, no que ele determinou no Evangelho de João, em espírito e em verdade, as minhas palavras, por mais belas que sejam, pode se enquadrar em Isaías capítulo 1. Eu abomino ajuntamento solene com iniquidade. Quanto mais vocês levantam o som da voz, eu tapo os ouvidos e viro o rosto. Deus quer responder tudo aquilo que você faz. E sabe por que você não vive milagres quando o assunto também é dinheiro? Porque você acha que 10% te livra de Deus. E os 10% só têm poder para que o céu promova respostas à terra, se mesmo dando 10%, você continua vulnerável nos 90%. Acho que você não entendeu, não. Entendeu, está com medo desse estilo de vida, né?
os 10% que você pode dar a Deus só proporcionará milagres e provisões financeiras se os 90% continuarem vulneráveis porque ele já tem dono e você só é mordomo. Deixa eu ajudar você. Você lembra quem é o Alfred? É mordomo de quem? Do Batman, né? Ele é o Batman? Ele é o Batman? Ele salva Gotham? Salva? Mas ele anda no carro, não anda? Anda no carro, acessa as contas e conhece a identidade secreta do Batman. Mas ele não é o Batman. E ele não salvará a cidade. A cidade já tem herói. Então você só consegue viver o extraordinário de Deus se a vida for vulnerável na mão dele. Então não é o que você faz, não é o que você fala, é se Deus quer responder. Caim ofertou, sim ou não? Deus respondeu? A oferta dele, em poucas horas, terminou no homicídio. Como você pode ir de uma oferta a um homicídio num curto período de tempo? Porque o interesse de Deus não é o que você fala, e o interesse de Deus não é o que você faz. O interesse de Deus é se Ele irá responder ao que você está fazendo. Porque obediência nos seus termos ainda é desobediência. O escritor de Hebreus diz que o sangue de Jesus é mais eloquente que o sangue de Abel, mas que o sangue de Abel era tão eloquente que mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Eu fico louco, mano, com uma parada dessa. Quantos anos tem entre Abel e o escritor de Hebreus que eu julgo ser o apóstolo Paulo? É muito tempo, macho. E um não viu o outro. E Paulo não consegue ver fisicamente a realidade que Abel e Caim viveram. Mas o indivíduo, acessando o lugar da intimidade do Senhor, afirma, sem medo algum de errar: eu vi Abel falando com Deus por meio de uma oferta, mesmo depois de morto. Olha só, Abel está morto, a oferta já não existe, mas quando Deus quer ser agradado, Deus sintoniza no canal de Abel. Deus diz: eu quero ouvir uma adoração. Aí pede para um anjo: liga aí o rádio e põe no canal de Abel. Porque a gente acha que a nossa obediência é um esforço, uma imposição. Não, é uma derrota. Você quer viver o extraordinário de Deus, entenda isso. Sua obediência é uma rendição. O caminho da sua vitória é a sua derrota. Você só pode ser mais que vencedor quando você entender que você primeiro precisa ser mais que perdedor para aquele que venceu. A gente pensa: deixa eu ser mais que vencedor, e a gente entra num monte de tarefa. Aí obedece a Deus na carne, canta a Deus na carne, faz a Deus na carne, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer ouvir, Deus quer responder. E para que Deus responda, o culto tem que ser agradável a Ele. E não eu falar: nossa, rimou. Olha que negócio bonito que eu falei para Deus. Não é essa a problemática da nossa oração? A gente acha que oração é falar a Deus. Mas que tal também acrescentar, porque está sendo um monólogo, oração é principalmente ouvir o que Deus tem a dizer. Que tal orar calado? T.L. Osborne, antes das suas cruzadas de cura, puxava uma cadeira e ficava sentado. E as pessoas perguntavam: o que você está fazendo sentado aí, macho? Orando. Orando calado, estou esperando o Senhor falar. E se Ele não falar? Eu não saio daqui até que Ele fale. Aí ele tinha uma mania. Quando ele chegava, por exemplo, principalmente nos países africanos, ele morreu, acho que 94 anos. Velhão inteiro, os dentes na boca, com pique juvenil mais que a gente. Quando ele descia do avião, ele pulava com os dois. E gritava: diabo, cheguei.
E esse país é pequeno demais para nós dois. Porque ele já via com o encargo do silêncio, ele ouviu o eterno. Então, um grupo muçulmano quis invadir a igreja enquanto ele pregava e a esposa dele tentando conter os caras na porta. Aí vem um obreiro dizendo, os muçulmanos querem invadir e tem um grupo de feiticeiros lá na árvore centenária, fazendo um feitiço para matar você enquanto você prega. E feiticeiro lá voava, 10 metros de altura. Qualquer um de nós ficaria apavorado. Então imagina o cara vir voando dizendo, vou te matar. Gente... Eu não sei você, mas eu ia correr, estava correndo até hoje. Mas ele veio com o poder do silêncio, a adoração dele não era aquilo que ele falava, a obediência dele não era aquilo que ele fazia, era o que Deus respondia ao que ele fazia. E a esposa dele, homem com H maiúsculo, porque eles firmaram o propósito, e ela falou para os muçulmanos na porta, aguarde meu marido terminar e a gente vai fazer o seguinte, vocês oram em nome de Alá, se essa mulher levantar da cadeira de roda, a gente sai desse país. Agora a gente vai orar em nome de Jesus, e se essa mulher levantar, sumam daqui. E o diácono foi falar, os bruxos estão lá. Aí ele disse, o Senhor cuidará deles. Era a impressão no espírito. O que Deus fez? Mandou um raio, era uma árvore centenária. Então imagina uma árvore gigantesca. O Senhor mandou um raio que partiu a árvore no meio e matou 100 feiticeiros imediatamente. Macho, é um trem surreal, né? A gente saber que a graça e o Novo Testamento é uma realidade muito mais poderosa que o Antigo, mas os grandes sinais estão no Antigo Testamento. Porque lá era mais fácil dos camaradas entender esse propósito do que no nosso tempo. Hoje é muito democrático, a gente não tem o peso da palavra Senhor, da palavra grega Kyrios. A gente quer viver com Jesus numa democracia. A palavra Kyrios é a palavra que mais aparece no Novo Testamento, que é a palavra Senhor. E naquele contexto eles tinham peso social dessa palavra. Ser Senhor era exercer autoridade absoluta sobre a vida de alguém. E sabe por que ainda não está dando certo o seu propósito de vida, muito menos a sua família? Porque a Bíblia diz que o diabo fica em derredor rugindo como um leão, sim ou não? Tem gente que o diabo nem tenta mais. Porque o diabo não tem como minar a extravagância do amor a Jesus. O diabo só fica perto de quem ele percebe o seguinte: o indivíduo acha que obedecer é fazer, que a base da obediência é o que você faz a Deus, como se você suprisse a necessidade de Deus. Mas como eu estou fundamentando, é a resposta. Então os demônios percebem isso. Quando você vive só dessa maneira, tem momentos que você quer, tem momentos que você não quer. Essa é a vida de quem não entendeu. Quem entendeu não tem opção porque vive em um reino, e um reino não é democrático. E num reino é, ai de mim, até não querendo fazer, eu tenho que fazer. Que há um legislador, há uma autoridade máxima. Para o indivíduo democrático, Deus diz, faça um. Ao indivíduo discute com Deus o seguinte, eu posso fazer 0,99? Eu posso fazer 0,80? Aí o diabo olha e diz, ih, menino, vamos ficar por perto. Porque quem paga mais leva. E o diabo fica perto, buscando a oportunidade de entrar. Quem entendeu que não existe democracia em um reino, Deus diz, faça um. Aí o indivíduo tem tanto amor, tanta reverência e tanto temor, que já quebrou a calculadora faz tempo. Ele não faz um, ele faz 5, 10, 20, 30, 50.
Aí o diabo olha e diz: como eu posso tentar esse cara? Se ele entendeu que tudo tem um dono. Por exemplo, você crê que sair de casa para ir para a África funciona. Você crê, se você ir sexta-feira para o viaduto da cidade, dar sopa e cobertor para o mendigo e evangelizá-lo, vai convertê-lo. Você crê. Certo? Mas você não crê que a sua vida é capaz de impactar seu cônjuge. Sabe por que não? Porque não há o peso dessa palavra. Não há um peso que o Senhor estabeleceu para nós não é democrático. Tem dia que a gente vai querer pular no pescoço da esposa, não é questão de não querer. Tem hora que ela merece toda a minha herança adâmica. Mas qual é o peso que recai sobre mim? Eu sou um missionário. E ela, nesse momento, é meu campo missionário. Se o meu evangelismo serve para o estranho, por que não serve para ela? E o peso da Basileia, do reino, do governo de Jesus, deveria ser eficaz nesse momento. Porque a primeira pessoa a perceber que eu sou extremamente temente, reverente, apaixonado por Jesus, dorme do meu lado. Não é à toa que não está se formando um núcleo. Esse núcleo com H maiúsculo, não é à toa, não. Porque o núcleo é uma possibilidade, mas, por exemplo, o ID é uma realidade. Todo mundo quer fazer missões. Sim ou não? Mas nem todo mundo crê que casamento é para sempre. Ai, Jesus, nunca vai se formar, porque vai chegar outro pecador. Eu divorciei, mas o desafio do reino sempre é formar o H maiúsculo com outra pessoa do meu lado. Então, os desafios sempre vão ser os mesmos, só vou mudar de corpo. Só vou mudar o nível do desafio, mas a realidade sempre será a mesma. Então está dando tudo errado, porque toda essa realidade que eu estou falando para você, ela deveria começar na célula apostólica que são nossas famílias. A fé não começa na igreja, a fé é compartilhada na igreja. O apóstolo diz, um tem salmo, um tem cântico, um tem doutrina, um ora em línguas, o outro interpreta, o outro profetiza e os outros julgam. E a igreja virou um reduto de consumidores, todo mundo quer a bênção, ninguém é o abençoador, todo mundo veio para sacar, mas ninguém veio depositar. Querido, a igreja não é o lugar que o crente se encontra com Deus, a igreja é o lugar que o crente revela seu encontro com Deus. Eu vim aqui reabastecer e não apenas consumir. Eu vim aqui também ser o abençoador e não meramente o abençoado. Eu vim aqui evidenciar que Deus está comigo, em mim, por mim, e pode ser através de mim para a sua vida. Eu sempre digo na igreja que eu pastoreio, não me enche muita paciência não, que eu fecho isso aqui, eu vou embora, porque já existe igreja lá em casa, já está bom com aquele, com os meninos. Eu não preciso de crente para ser igreja, e eu não preciso de igreja para ser igreja, já somos igreja lá em casa, o H maiúsculo já existe. E eu posso fazer isso no carro, na rua, na pizzaria, no café. A presença de Jesus não está limitada a uma geografia. A presença de Jesus está limitada a um propósito apostólico, onde eu chego, realidades mudam.
Deus quer. A gente tem um problemão, sabia? Porque a gente crê muito em Romanos 3:23, sim ou não? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você crê nisso? Mas você não crê no oposto disso. Qual é o oposto disso? Você só pode estar destituído se você foi instituído. Destituir é impedir alguém de usufruir daquilo que lhe pertence. Então, o texto sugere que a glória de Deus é nossa. E nós perdemos ela. Qual é a obra do Evangelho? A gente cantar a necessidade de Deus? Bora, gente, vamos agradar a Deus através do nosso louvor. Não, Deus quer dar uma resposta no meu espírito, no meu caráter, na minha consciência, no meu casamento, nos meus valores, no meu cotidiano, na minha postura. Deus quer dar uma resposta a mim a partir daquilo que eu posso fazer para Ele. Por exemplo, coisa linda, quando o assunto é dinheiro, você tem um monte de sabedoria. Você junta aquelas páginas apologéticas, calvinistas, de teologia, e você acha em 6 meses que você é um sabidão de Jesus. E eu não gosto de discutir muito, porque eu já vou para a questão-chave. Qual é a questão-chave? Ei, me conte as histórias das intervenções de Jesus. Eu não quero saber o quanto você sabe. Eu quero que você me responda qual a última vez que Jesus visitou você. Porque você é agradável a Ele. Eu não quero saber se dízimo era alface, semente, arroz, vaca, sangue. Eu quero saber se o Senhor está respondendo você financeiramente porque você tem uma necessidade. Qual o seu último testemunho? Conta para mim, coisa linda. Eu não quero discutir com você. Prove-me que o que você está falando para mim é a verdade. Me conte as histórias das intervenções de Jesus. Porque é isso que foi dito. O Senhor dá pão ao que come, mas o Senhor dá semente ao que... Porque você tem uma necessidade, o mundo tem uma necessidade, você tem um DNA apostólico, coisa linda. O Senhor não era esbanjador, mas o Senhor era próspero, e prosperidade é a ausência da ausência. Ser próspero é não ter ausência. É a realidade do Salmos 23. O E de Salmos 23 está equivocado. Senhor meu pastor e nada me faltará, é equivocado, e a gente tem que tirar o E. O sentido hebraico é: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele supriu todas as minhas ausências. Por isso que o apóstolo Paulo disse: nada tendo, momentaneamente, tendo tudo. Pobre, olha que loucura, pobre, enriquecendo a muitos. Nada tendo, possuindo tudo. Filipenses 4, você gosta do fim, achando que é uma varinha mágica que transforma situações. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto é: eu sei passar fome, eu sei sofrer, eu sei passar por necessidade, mas eu sei o que é experimentar a abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo a nós? Tanto bem quanto mal, o bem eu me mantenho equilibrado. Tendo 1 milhão, eu sou a mesma pessoa e você pode me encontrar no mesmo endereço. Tendo só um pão, é só momentâneo, porque eu sei em quem tenho crido. E ele me devolverá tudo aquilo que Adão roubou de mim. Deixa eu ajudar você. O Evangelho, quando... Olha o padrão da oração do Pai Nosso. Seja feita na terra como é no... Ou seja, o céu já está em desagrado com a terra. O que está acontecendo aqui não é normal lá. Lá não existe o que você chama de milagre, porque lá não tem ausência. Milagre é Deus suprindo uma necessidade. Então, no céu não tem milagre. Quando existe uma cura física na terra, é o céu dizendo para você que o corpo não foi criado para se deteriorar. Paulo fala de corpo glorificado quando Jesus voltar. Então, a cura física não é um favor de Deus. A cura física é um sinal do corpo que Adão tinha
e um sinal do corpo que você terá quando Jesus voltar. O milagre financeiro não é um favor, no céu não tem pobreza, no céu não tem ausência. Para de sacramentar as coisas, para de achar versículos que justifiquem a sua distância da sua realidade em Jesus. Ô pastor, mas o apóstolo e nem Jesus, nem os apóstolos falaram de dinheiro. Rapaz, para os apóstolos, Jesus estava voltando semana que vem, todo mundo deixou de trabalhar e o apóstolo Paulo teve que equilibrar a galera, dizendo, olha, quem não quiser trabalhar não coma. O pessoal estava achando que Jesus voltaria na semana que vem. Aquela realidade de Atos 2,42, davam todos os bens aos pés dos apóstolos, não era doutrina, era amor, mas também era descontentamento por causa do impacto escatológico. Jesus está voltando, para que casa? Jesus está voltando, para que charrete? Para que cavalo? Vamos dar tudo. Mas começou uma realidade de ociosidade. As pessoas começaram a esperar Jesus e a desorganizar a vida. Mas olha só, Jesus morreu e o corpo de Jesus precisou ser pago, o sepultamento e a preparação do funeral. Que apóstolo estava presente e tinha dinheiro para tirar o corpo? Nenhum. Quem tirou o corpo? O discípulo rico de Jesus está escrito, José de Arimateia. Então a gente tem muito problema e muito tabu e a gente vai doutrinando a nossa herança em Adão, ao invés de potencializar a nossa herança em Jesus, a fim de que ele forme em nós esse propósito, essa realidade apostólica no qual eu recebo também por causa de você. Se eu não tenho o que compartilhar, o que pode acontecer na tua vida? Nada. Então eu preciso que Deus faça por mim, em mim, mas principalmente através de mim, em teu favor. Se Deus não fizer em mim, por mim, Ele não pode fazer por você. E eu estou falando isso para acelerar processos, negada. Tem uma herança, o apóstolo Paulo diz que há um lugar. Ele não conseguiu desenvolver muito bem esse pensamento, mas ele diz, há uma herança dos santos na luz. E como eu interpreto essa herança dos santos na luz? Nesse lugar está tudo aquilo que você teria, poderia e viveria se Adão jamais tivesse pecado. Fecha os olhos e tenta imaginar que tipo de sociedade viveríamos se Adão não tivesse pecado. Quem você seria? Isaías, no capítulo 11, diz que nem a cadeia alimentar a ideia de Deus, quando a terra se encher do conhecimento da glória dele, cordeiro e leão pastarão juntos e uma criança será o pastor. Seu casamento não está transformado porque você não tem esse impacto. Toda vez que eu quero esganar a Keila, eu lembro que em mim corre um DNA apostólico. Se nós morrermos, uma cidade morre. Todo divórcio é a morte de uma microcidade. Vou repetir. Todo divórcio é a morte de uma microcidade. Todo casamento pleno é uma potencialidade apostólica para a construção de uma cidade. Seu casamento não está mudando porque você não pensa de maneira apostólica. Você pensa de maneira adâmica, caída. Você olha para o outro e não para a guerra espiritual que envolve essa realidade. É por isso que eu não gosto mais de igreja pastoral. Ah, que drama! A gente já tem idade para acelerar processos e a gente fica no drama do gabinete, do choramingô, 20 anos de crente, 10 anos de casamento, terapia, regressão, e vai, encontro, que conversa, mentalidade apostólica, vida expandida.
Pastoreio é para regular o voo, mas a mentalidade apostólica já fez você voar, coisinha linda. A pastoral vai pousar onde? Mas o que é a pastoral? E a síndrome de nossa orfandade? É fazer com que homens empurrem um avião para que ele decole. Que homem vai conseguir? Por isso que a gente está cheio de adjetivos para Deus, porque a gente acha que o nosso esforço nos fará decolar. E não é nosso esforço que vai fazer decolar, é nossa reação à resposta que Ele está dando a nós. Baseado nessa mesma realidade, eu desafio você à seguinte reflexão. Hoje existe uma profunda idolatria do amor, mas eu quero colocar a sua vida no devido lugar. Amor não transforma ninguém, amor não salva ninguém. Está lá escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, está todo mundo salvo? Vai ser todo mundo salvo? Então o amor não salva nem transforma, o que salva e transforma é a resposta que se dá a esse amor. Por isso que eu estou afirmando a você, Deus quer responder, coisa linda. Há um ano mais ou menos, não sei se você já me ouviu contar essa história, mas há 4 anos atrás eu nem era habilitado, pelos resquícios do meu sofrimento ali na minha vida nordestina e a minha migração para Brasília. Sofrimento da gota serena, como diz o Nordeste. E há 4 anos eu tirei minha habilitação, comprei meu primeiro carro, 0, e aquilo foi uma complexidade para mim. E eu fiquei para baixo, e minha esposa perguntou, o que foi? Aí eu disse, eu estou com medo. Aí ela perguntou, medo de quê? Aí eu disse, eu nunca tive nada na vida, e é fácil falar que você ama Jesus e tudo é de Jesus, quando você não tem nada. Aí eu estou com medo agora se tudo é de Jesus, porque eu já comecei a ter alguma coisa. E eu estou com medo de saber se eu tenho um carro ou um carro tem a mim. Aí ela falou, Deus está falando no seu coração? Eu falei, não. Ela, fica calmo, um dia de cada vez, cada dia seu próprio mal. Tá bom. Aí um belo dia eu fui comprar frutas e verduras e aquela canção que você ouve 1 milhão de vezes, nunca fala nada no seu espírito, aí eu liguei o carro e naquele dia decidiu falar. Aí eu desliguei o carro e chorei, Jesus, eu te amo, Jesus, tu és grandioso, Jesus, eu vivo para ti, eu te amo, eu chorando descontroladamente, e o meu filho mais velho que está ali, sem entender nada, olhou e disse, o que foi? Está chorando? Está triste? E eu disse, não, estou feliz pra caramba. Aí ele diz, mas chora de felicidade? Eu disse, claro que chora de felicidade. Aí ele perguntou, está feliz por quê? Aí eu disse, seu pai está lembrando de onde Jesus o tirou e para onde Jesus o está conduzindo. Aquela música nova do Leonardo Gonçalves, né? Então, para mim, é uma expressão do nosso passado e da nossa escatologia, né? Os céus se abrem e os céus bradam à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquilo me arrebentou ali. Aí eu cheguei em casa feliz, gritando com a Keila, dizendo, eu consigo. E ela perguntou, você consegue o quê? Dar o carro. Aí ela, preocupada, falou, ele mandou dar o carro? Eu disse, não, mas já está dado. Quando ele mandar, já não tem luto. Aí se passaram 3 anos. Aí eu estava num culto como esse, adorando, e o Senhor disse, é hoje. Aí o culto já estava bom, quando ele disse é hoje, eu fiquei mais aleluiado do que eu estava. E eu dei. E às vezes é ruim, porque até os discípulos, seus discípulos, né, acham a extravagância do amor a Jesus uma problemática. E alguém chegou para mim me censurando, dizendo, você é pastor, a igreja está crescendo, você tem 3 filhos, um é especial, você não poderia ter dado seu carro. Aí eu respondi, se Deus sabe da minha vida o tanto que você sabe,
e mesmo assim levou o meu carro, é porque ele sabe que ele não pode levar nem o seu, nem de ninguém dessa igreja. Aí eu perguntei a ele, não é à toa porque teu casamento está assim, do jeito que está? Porque todo divórcio é o fim da generosidade. Quem é bom para Deus é bom para qualquer um, principalmente para o cônjuge. Quem é ruim para Deus é ruim para qualquer um, principalmente para o cônjuge. Generosidade e divórcio estão intimamente entrelaçados. Aí eu falei, cuide da sua vida, que eu amo Jesus. Me deixe. Eu colhi carro? Não, porque o interesse não é a colheita. A realidade da adoração é tudo já tem um dono. E o meu privilégio não é colher, o meu privilégio é ouvir. Macho velho, para com essa cabeça de menino que achar que a tua obediência está restrita somente à resposta. Há uma resposta, mas ela é o terceiro fundamento da sua obediência. O primeiro fundamento da sua obediência é: você não é uma pessoa surda. Você é a única pessoa na sua cidade, na sua igreja, capaz de dar espaço para que o Criador do universo pare a sua agenda para falar com você. E isso me arrebenta de emoção. Porque ele não achou outro. Ele achou morada em mim. Ele se agradou de mim e disse, quero fazer um saque, está todo mundo surdo. Aí você diz, eis-me aqui, faça o saque, me assalte, é tudo teu. Aí depois de um ano eu fui pregar em Goiânia, e estava pregando em Goiânia, um jovem chegou todo tremendo, chorando, Deus mandou te dar o carro. Aí eu não ouvi bem aquilo, ele me deu a chave, eu peguei a chave com tristeza no meu coração, e eu achei que era um cavalo de Troia, que era um guri atribulado, e Deus não queria que eu recebesse aquela oferta, e eu sentei. Quando eu sentei, alguém perguntou, está feliz, pastor, pelo carro? Aí eu disse, não. Aí na hora eu baixei a cabeça e disse, Deus, por que eu não estou feliz? Acabei de receber um carro. Aí Deus disse, que não é seu? Aí eu disse, sério, sério, você não orou a mim 12 anos atrás, dizendo que eu podia prosperar você porque eu podia escolher destinatários, que você não era só o abençoado, você era o abençoador? Então, estou cumprindo sua oração. Amém, quem é? Aí eu falei, não dá nem para passar por nome, não. Aqui você já vai ligar para o camarada e passar o carro para ele. Aí 5 minutos depois que eu recebi o carro, dei o carro. Aí tem alguns meses que eu fui pregar em Balneário Camboriú. Aí eu construo cisternas no Nordeste, daqui a pouco eu vou falar sobre. Aí um casal soube e me trouxe o valor de uma cisterna. Aí terminei de pregar em Balneário, peguei conexão em Campinas para ir para Brasília. Em Campinas eu recebi uma mensagem de rede social. Eu não respondo mensagem de rede social, nem o WhatsApp. Quem é amigo aqui sofre mais do que sovaco de... Eu ia dizer uma palavra, mas hoje a gente está numa sociedade politicamente correta, deixa quieto. Mas aquilo me tocou, porque a moça diz, como crer em prosperidade, se tudo vai mal, meus filhos não têm creche, minha geladeira vazia, você despejado, e parece que Deus esqueceu de mim. Quando eu li, me doeu. Aí Deus disse, você é a resposta. Ela disse, ore por mim. Aí eu disse, já orei, e eu sou a resposta da sua oração. Deus disse, a cisterna você não vai construir no Nordeste esse mês, a cisterna é ela. Você vai pegar o dinheiro e vai ofertar nela. Aí eu mandei o dinheiro, ela disse, não, pastor. Aí eu fui grosso. Aí eu disse, querida, deixa eu falar um negócio para você. Eu não me movo por dó nem piedade, eu não me importo com você, eu sou filho de Adão. Eu não estou te dando uma oferta, eu estou devolvendo ao dono do universo o que ele está mandando devolver. E ele está mandando devolver na sua vida. É uma relação sua com ele, não é minha com você.
eu não estou te dando uma oferta, eu estou dando a ele o que é dele e ele está mandando repassar para você. Aí ela disse, eita. Então tá. Aí eu dei. Isso foi um sábado. De domingo até segunda, eu fiz uma oração há um ano atrás, dizendo, Senhor, se Brasília falhar na provisão para comigo, a igreja mundial, e você tem servos em todo o mundo, e você pode converter a minha vida e a minha necessidade a qualquer irmão meu no globo. Então eu devo ter recebido uns 7 contatos de Brasil, Estados Unidos e Europa, dizendo, eu estava orando e estou te mentindo, de mandar uma oferta. E eu disse, eu sinto também. E na terça-feira eu tive que pregar em Vitória, Espírito Santo. Eu desci no aeroporto, o cara que foi me pegar no aeroporto disse, pastor, não fica chateado, mas eu senti no meu coração, e antes de vir te pegar, eu passei numa concessionária e mandei faturar um carro para você. Aí eu disse, eu estou com fome, podemos almoçar? Aí ele ficou chateado porque eu não fiz alarde, eu não fiquei aleluiado. Aí ele falou, não está feliz não? Aí ele falou, não, a felicidade é quando eu dou. Quando eu recebo, eu tenho preocupação. Ele falou em quê? No próximo passo dos céus. O céu está dizendo para mim, não estamos considerando você um menino. O pior momento para você ficar eufórico é quando Deus proporciona um milagre. Eu acho que Deus mudou o curso da pregação, né? É a hora que o diabo mais quer você, porque é a hora que você fica bobo e é a hora que você deveria ficar vigilante. Faça festa quando Deus mandar você dar algo. Faça festa quando você pedir algo. Quando você receber, tenha medo. Porque Deus se agradou de você e te deu uma resposta. Mas quando Ele te deu uma resposta, Ele aumentou o nível de responsabilidade. Onde há milagre, o nível de responsabilidade aumenta. Onde Deus fez milagre, o juízo será maior. Aí o Senhor fez depois de um ano que tivesse uns 3 carros lá na garagem de casa, sem alegria. Eu olho, a Keila falou bem assim, e o carro que você queria? Ele diz, eu não quero mais nada. E ela falou, por que você não quer? Já tem dono. Aí você alegra, pô, o carro da hora. Aí daqui a pouco o carro da hora já foi, macho, vai para a garagem do outro, então vamos viver a vida. Já mandei fazer a revisão em um hoje, porque domingo já vai embora, vai para a garagem de outro. O cara nem sabe. Vou chegar na igreja e dizer, ei, macho, Deus respondeu, encontrou lugar de alegria aí no teu coração. Esse é o propósito que a igreja deveria estar vivendo e que a sociedade espera de nós. O H maiúsculo, a resposta integral de Deus por meio da igreja e dos cristãos. Onde Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer esfera da necessidade humana. E você é esse agente de transformação e de milagre. Eu fico emocionado demais em ouvir Deus, macho. Você orou, eu ouvi, e eu sou a resposta da sua oração. Que parada louca, mano. Olha que lógica do céu. O céu tem um escritório cabuloso, mano. Está o mundo inteiro orando, e os anjos, ó, e Jesus gerenciando, já respondeu fulano, e brrr. Aí você ora, Deus ouviu, guardou a sua oração e vai ali minando a resistência do Anderson. Quando o Anderson ceder, eu insiro nele que ele responda a oração que o outro fez. Aí o povo ficou bolado, tipo, agora a gente vai ver que a Keila vai ficar bolada com ele. Aí eu cheguei em casa, sorrindo, e disse, Keila, ganhei um carro. Ela estava lavando louça, riu. Qual a marca? Tal. Cadê? Já dei.
Aí ele olhou rindo e disse, você sabe que eu não ligo. Porque ela sabe, quer coma, quer beba, quer durma, a vida de quem ama Jesus é um milagre. A gente caminha o hoje baseado na extravagância do amor que a gente praticou ontem. O nosso presente é resultado do nosso amor por Jesus ontem, e o nosso futuro é resultado do nosso amor por Jesus hoje, do nosso propósito de vida. Você é digno de confiança? É isso que eu quero mexer com você. Eu queria hoje falar de família, mas eu quero falar de confiança. Antes do propósito, Deus precisa confiar em alguém. Não é que Deus não queira, não é que Deus não pode. A pergunta é, você é digno de confiança para que Deus use você como um cofre dele aqui na terra? Você é digno de confiança para Deus colocar o endereço dele em você? Eu preguei lá no Vitor domingo e eu fiquei... Porque a gente vê de longe e vê que é um moleque sangue bom. Eu fiquei chocado, macho, com aquele guri. E eu fiquei mais chocado com o Lê. Porque todo mundo pensa paternidade numa situação como essa. Ah, o Lê é um apóstolo que tem cuidado de uma galera legal do reino. Mas não é só paternidade, é masculinidade. O Vitor me falou emocionado que era um ministro itinerante, que não pensava como ele pensava hoje e não fazia o que ele fazia hoje. Aí, numa conversa com o Lê disse, ei, você sabia que tem uma igreja dentro de você? Porque esse é o sentido da masculinidade. Prover, proteger, enviar. A gente acha que é a paternidade em si, não, é a masculinidade. É esse H maiúsculo. Que protege o ser humano, provê o ser humano e dá destino ao ser humano. Então, o que o Lê está fazendo com uma geração não é só paternidade, é masculinidade. O que foi construído nele, no núcleo conjugal dele, na igreja local, da qual ele é pastor e apóstolo, é o H maiúsculo. É por isso que você está aqui, macho. É por isso que numa quarta-feira a gente está vendo isso aqui. E como eu disse no início, não é normal. Eu rodo o Brasil, não é normal. Você queria ficar em casa, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque o H maiúsculo te chamou. Te chamou para fazer o quê? Te proteger, te prover e te enviar. Vitor tem 23 anos. Sabe por que eu chorei no domingo vendo aquele moleque? 23 anos. Não casou. E o cara da portaria tinha 50 anos de idade, brother. Chama um sociólogo da Federal para explicar isso. Ó, tô arrepiado, brother. Camarada de 50 anos, chamando Vitor Azevedo, de 23 anos, de senhor. Se eu preciso de alguma coisa, pastor. Ô, pastor, ô, pastor. Então, a masculinidade não é uma opção. Mano do céu! Eu falei, Vitor, guarda teu coração, mano. Você vai ser o pastor mais esquisito que o Brasil já viu. Você tem 23 anos, mano, e as pessoas estão brigando no tapa por uma cadeira na igreja de um pastor solteiro de 23 anos de idade, que tem a sabedoria de um ancião. Tudo por causa da chave que girou. Tudo por causa desse H maiúsculo. Que ele e sua paternidade espiritual desenvolveram em Deus. Quem explica um troço desse? Ninguém. É um fenômeno. E é isso que é o que Jesus quer estabelecer através da minha e da sua vida. Esse propósito.
o que ele faz por nós, o que ele faz em nós, ele faz através de nós, impactando as esferas da sociedade. E a gente caminha para encerrar tocando no ponto crucial desse H maiúsculo que, inevitavelmente, é o homem, o gênero masculino. Me falaram, eu não fui atrás dessa pesquisa, mas me falaram que quase 70% da membresia da igreja brasileira é feminina e não masculina. Toda potencialidade de fidelidade é mais feminina que masculina. Por isso que eu estou falando o culto inteiro, o interesse do diabo é o homem. Porque o desastre vem dele. Ou ele cria o problema, ou ele evita solucionar o problema. Exemplo disso, Paulo diz que não foi Adão que pecou, Paulo diz que foi Eva que pecou. Paulo disse, e a mulher pecou primeiro. Já leu essa passagem? Mas quando Deus vai no jardim para ter comunhão com a humanidade, em Gênesis 3, 9, está escrito, e Deus chamou o homem, H minúsculo, então chamou Adão. Não chamou H maiúsculo, homem e mulher unidos num propósito. E perguntou, onde estás? E a pergunta não é geográfica, porque Deus é onipresente. A pergunta é filosófica, existencial. Quem você é? Para que você existe? De onde você veio? Para onde você está indo? Quem é você? E começou o que Larry Crabb chamou de o silêncio de Adão. Não fui eu. Então, o que a mulher chama de machismo não existe, socialmente falando. Existe, mas a base é essa maldição, esse silêncio. O homem era o homem em qualquer nação do mundo. O homem é o opressor ou o omissor em qualquer cultura. Isso não se aprende, é inato ao homem. Nenhum pai dá os passos da opressão ao filho. Senta aqui que eu vou te ensinar como omitir uma mulher, como ferir uma mulher, como usar uma mulher e descartar. Não, nenhum pai ensina isso ao filho. Está dentro do homem a capacidade de não amar quem ele deveria proteger, prover e enviar. Ele é opressor ou omisso, por causa dessa maldição. Aí Moisés continua falando e a gente vai para o capítulo 4, se você quiser abrir. Não, capítulo 3 ainda, verso 16. Moisés disse, e Deus disse para a mulher, multiplicarei grandemente a dor na tua gravidez, com dor dará à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, vem para mim. Aqui está a revelação bíblica de que o machismo não existe antes que exista uma maldição. O machismo não é uma escolha do homem, o machismo é a maldição do homem. O homem continua impactado pela beleza da mulher. Uau! Ela é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. O homem quer a beleza da mulher e o corpo da mulher, sem a responsabilidade de amá-la, porque amar é proteger, prover e dar significado, destino. Esse é o homem. E eu afirmo para você, em qualquer nação, ele é assim. E o texto diz justamente isso, o teu desejo será para o teu marido. Ou seja, o que é teu desejo? Tua autonomia. A liberdade da mulher ser quem ela deveria ser, quem ela foi criada para ser, será combatida e perseguida pelo homem. O homem não é o torcedor da mulher, o homem é o rival, o opressor e o perseguidor da mulher.
O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O homem não quer servir a mulher. Isso não é só no casamento. O homem tem problema em prestar submissão à sua gerente, que é a mulher. O homem tem problema de ser questionado ou ensinado para a mulher. Porque o homem quer dominar a mulher. E domínio é diferente de liderança. O que é liderança? Serviço. Principalmente pelo exemplo. E o domínio é a violação da identidade e da subjetividade do outro. E no 17, Moisés disse: E Deus disse para o homem: Porque você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore que eu te ordenei não comer, maldita é a terra por tua causa. Vamos começar do fim. Maldita é a terra por tua causa. Aí você vem para mim. Como eu disse, o homem é o maior agente social do mal em todas as nações. A França ganhou quase 1000 carros incendiados. Vê os vídeos e vê se tinha uma mulher. Faz uma pesquisa sobre a comunidade carcerária e vê o percentual masculino e feminino. Pedofilia, abuso, assédio, violência doméstica, vê o percentual do que é feminino e do que é masculino. O texto não erra. Maldita é a terra por causa do homem, o único que Deus responsabilizou para proteger, prover e enviar. Mas o início é poderoso, porque você deu ouvido à sua mulher. Alguns pastores que pregam família, talvez já falaram isso para você. Olha, homem, não seja omisso, porque Eva pecou por causa da omissão de Adão. Não. Eva quis. A mulher não é tão gente boa como os pastores de família pregam. A mulher é bicho ruim também. Ela é menos ruim que o homem, mas ela é bicho ruim. Eva quis. 3 mulheres na Bíblia provam que quando mulher quer, ela quebra o propósito do homem e de Deus. Sara, Eva e Jezabel. Sara deu Ismael. Jezabel não preciso nem falar. E Eva desorganizou a humanidade. Porque o texto diz, e Eva viu que o fruto era desejável. A mulher quer o poder. E ela só consegue frear quando o homem consegue frear o desejo dela, porque antes do desejo dela, esse homem já é fiel ao desejo de Deus. Então não é que o homem não pode ouvir a mulher, mas o homem só ouve a mulher depois que ouve a Deus. O problema hoje é que o homem não ouve mulher, nem Deus, nem papagaio. Mas quando o homem volta para a sua posição, ele não pode ouvir ninguém antes de ouvir Deus. Porque a plataforma da mulher sempre será sábia, porém emotiva. E o homem é cartesiano em seu raciocínio. Um pensamento por vez. Deus diz, quebra a parede, e ele vai quebrar a parede. A mulher não, a mulher vai fazer um cálculo, a mulher vai criar a marreta. A mulher tem uma lógica de sabedoria, e o homem não. E o homem é objetivo, um pensamento por vez e literal. Então o texto diz, porque você deu ouvido à sua mulher. Então a única maneira de criar o propósito é o homem voltar para o seu lugar e tomar as rédeas e o volante. Homem, você não é passageiro nessa jornada, você é motorista. Motorista da vida, motorista. A mulher, olha só, o problema da mulher não é submissão, é merecimento. A mulher tem tendência apenas de respeitar herói. A mulher não gosta de respeitar vilão. Eu não sou mulher, mas sou pai, marido, filho e pastor. Amém? Por mais que a mulher seja forte, independente e empoderada, ela continua sendo quem ela foi criada para ser. Ela pode ganhar 100 mil, liderar uma equipe de 1000, mas é que ela voltar para casa e encontrar um abraço mais forte que o dela. Ela quer descansar.
ela é feminista só dos 20 aos 40. Depois dos 40, se ela fez papel de pai e mãe, ela é cansada e frustrada. Porque ela fez um esforço que não foi criada para fazer. Ela quer pertencer, ela é sensível. Olha o que o feminismo radical faz, desconfigura a mulher. Há uma nova vertente do feminismo que são as mulheres peludas. Para quê? Para quebrar toda a atração que o homem poderia ter nela. Então, o diabo vai e desconfigura totalmente. Não, a mulher, por mais forte que ela seja, quando ela está em Cristo, ela continua sendo quem ela é. Vulnerável naquilo que precisa ser vulnerável, forte naquilo que precisa ser forte. A força da mulher não está no seu físico, está no seu intelecto, está na sua sabedoria. A mulher é a estratégia de Deus. O homem é a força de Deus, mas a mulher é a estratégia de Deus. E o H maiúsculo só é formado quando força e estratégia se encontram. Você não constrói isso com o seu filho nem com a sua mãe. Deixa eu ajudar você. É duro, mas é a única saída. Seus pais morrem, seus filhos vão embora. A única pessoa que o Criador quer que fique até o fim, dorme na mesma cama que você. Então você precisa recalcular seus valores, seu entendimento e a sua rota. Se você quer viver de maneira cristocêntrica, impactante e extravagante. Sabe o que é avivamento? Não é você cair no poder. É você cair no poder, levantar no poder, viver uma segunda extremamente impactante, mas permitir que a cidade incrédula veja a sua família no domingo pela manhã. Olha só, avivamento para mim. A nossa família em amor num parque da cidade, tomando café junto. E o incrédulo da cidade diz, eu tenho tudo, mas eu não tenho isso. A família no altar do Senhor é a conclusão do Evangelho. É o produto do Evangelho. Se o Evangelho tem um produto, é a nossa família como uma filial da eternidade. Homem, a mulher quer te respeitar, mas você precisa construir a dignidade do seu respeito. Ela não precisa olhar suas redes sociais nem seu celular, amém? Mas por que ela não pode olhar a sua rede social e o seu celular? Ela não precisa, mas por que ela não pode? Se você tem segredos a compartilhar, você já quebra o ciclo da confiança. E se você quebra o ciclo da confiança, não adianta pedir respeito, que ela vai entender que você não merece. Você está mandando o recado errado. Você está mandando o recado que você é vilão. Muda a tua rota e se torna um herói, macho velho. Lidera teus filhos em oração, ama a tua esposa, serve a tua igreja, resolva os problemas da tua cidade. Você está aqui porque você tem um propósito. Você veio congregar para ser abastecido, para ter uma vida de significado na cidade, na segunda-feira. As pessoas precisam olhar para você e tem em você o exemplo a ser seguido. E para a gente encerrar, eu não vou abrir porque dói, eu vou citar porque eu já devo ter pregado isso 1 milhão de vezes. As mulheres tremem com Efésios 5:22. É igual falar dízimo e submissão para crente desigrejado. Eu vou morrer. É falar submissão para a mulher. A mulher, eu vou ter um infarto. Efésios 5:22. Mulheres, em tudo sede submissas ao vosso marido. Se tivesse um ponto
Eu concordo com você, você deveria desmaiar. Mas não tem um ponto, tem uma vírgula. E o problema está depois dessa vírgula. É pior do que isso. É pior que submissão, mulher. O que Deus quer é pior que submissão. Mas por que você não ama Efésios 5, 22? Porque para amar um versículo tem que ler o capítulo. Para entender um capítulo tem que ler o livro. Para entender o livro tem que ler a Bíblia. E para entender a Bíblia tem que amar o coração e os motivos de Deus. Aí fica difícil. É igual o crente querendo amar Malaquias 3:10. Você está me roubando. Não vai amar se não ler o livro. Não vai amar se não entender o porquê está escrito, que é o motivo que está no coração de Deus. Porque Deus disse o que disse. Se você não entender isso, você não ama, e nem entende o texto. Aí a mulher fica bloqueada, achando que a vontade de Deus é uma submissão seca e crua. Paulo era machista porque mandou a mulher ficar caladinha na igreja. Não é? Que as meninas estão dizendo? As meninas empoderadas dizem, não quero ler as cartas de Paulo. Paulo era machista, Paulo. Deixa eu ajudar você, coisa linda. Paulo estava combatendo justamente o que eu estou pregando para você. As mulheres, naquele contexto, não queriam amar os homens. Os homens estavam mortos e Deus queria ressuscitá-los. E Deus só pode ressuscitar homens mortos através de mulheres vivas. As mulheres, nas religiões pagãs, o Senhor não falou, através de Paulo, a uma igreja judaica cristã, a judeus messiânicos. Deus falou a uma igreja gentílica, portanto, uma igreja pagã, mudando o seu comportamento progressivamente. Então, nas religiões pagãs, as mulheres eram sacerdotisas. E elas converteram querendo exercer a proeminência na igreja. E o homem está morto, e a mulher sem sabedoria não ombra com o homem, dizendo, na mesma medida que eu acordo, eu quero que Deus acorde ele. Não, elas dominaram o processo e disse, o homem que se exploda, a gente quer servir a Deus. E os homens foram, já está morto. Aí a mulher estava matando o que já estava morto. Aí Paulo diz, não, faz o seguinte, quer ressuscitar seu marido? Quer que seu marido venha junto contigo servir a Deus? Quero. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa e vai erguê-lo, dando a ele o que a linguagem dele recebe como fundamento, que é o respeito e a honra. Meu bem, o que o pastor quis dizer lá na igreja? Aí o homem inútil vai se sentir útil quando foi honrado pela esposa, e a esposa perguntou a ele algo, mesmo ela sabendo a resposta. É a mesma tolice que eu disse de C.S. Lewis. A mulher é cabulosa, a mulher já está em Deus, a mulher manja dos paranauê, mas a mulher só está fingindo que não sabe para acordar o morto. Foi isso que o apóstolo pediu. Mas olha só, queridão, só tem como amar o 22 se você entender que o capítulo começa com que versículo? Um capítulo começa no capítulo 22? No versículo 22? Começa em qual versículo? 1, certo? Sabe o que está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 1? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, você só é o que é porque Deus criou o melhor ambiente para que você se tornasse a melhor versão de si mesmo. Aí, voltando ao 22, depois da vírgula, o que complica você, mulher, é como ao Senhor. Mulheres, submetei-vos em tudo ao vosso marido, vírgula, como ao Senhor. Ou seja, é pior que submissão, é adoração. Tenho que adorar meu marido? Você tem que encontrar a linguagem relacional com ele em adoração. Ninguém quis matar ninguém enquanto o Morada tocava, sim ou não? Você lembrou dos seus B.O.? Vou matar fulano, fulano está me devendo, vou dar um Hadouken no fulano, vou passar o... Quis cometer um homicídio enquanto adorava? Quis matar os inimigos? Pensou mal de alguém? Só estava santo, majestoso, digno, eu te amo, aleluia, Jesus, volta. Sim ou não? Paulo está dizendo, pegue o mesmo sentimento que você sentia em minha presença e canalize para o homem que não merece seu amor.
a ele o que você daria a mim. Reaja a ele como você reagiria a mim. Pedro piora a sua situação, mulher. Na primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele diz: se o marido não responde a Deus pela fé, ele pode ser salvo pela sua mulher, sem palavra alguma. Seu casamento é o primeiro campo missionário que Deus te deu. Ele está dizendo que uma mulher salva um marido calada. Sabe por que não transformou ainda? Porque está falando e o Senhor mandou calar. Mas eu já estou calada, mas não é o silêncio para o marido, não é o silêncio para a situação, é o silêncio para Deus. É o silêncio contemplativo, é o silêncio que o Senhor merece. Enquanto eu o adoro em silêncio, não reagindo ao meu contexto e ao meu marido, o Senhor cria no teu espírito o poder, a linguagem e a atitude certa, que arrebenta com ele, que revoluciona ele, até que ele pergunte: por que você é a mulher que você é, mesmo que eu não merecendo? Então, homem, se a sua mulher ainda não veio, você é o missionário dela, até que o H se forme. Mulher, se o marido não veio, você é a missionária dele, até que o H se forme. E para a gente encerrar, mais para frente do 22, está uma realidade: você acha que Deus pediu o pior a você, mas Deus pediu o pior a nós como homens. Deus pediu que a mulher submetesse ao homem, mas Deus pediu que o homem morresse. A mulher terá o homem em Deus se a mulher encontrar a linguagem do respeito em adoração. Mas o homem só trará a mulher para Deus se o homem aprender a morrer. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o contexto diz que o Senhor lava a igreja pela sua atitude e pela sua palavra. Ou seja, a mulher não tem o marido que merece, mas o homem sempre terá a esposa que merece, porque ela é resultado do tipo de homem que você é. Estou dando tempo para você digerir. A mulher nem sempre tem o homem que merece, por causa dessa maldição. Então, a mulher, em grandes escalas, são gente boa. Nem sempre a mulher merece o homem que tem, mas o homem sempre, quase sempre, terá a mulher que merece, porque a mulher é resultado do tipo de homem que ele é. Porque toda mulher tem tendência à fidelidade. Por exemplo, a mulher me traiu. Você nem sabe como o corpo da mulher funciona. Talvez você impulsionou sua mulher para o adultério. Porque o corpo do homem, quando encontra o prazer, relaxa. É o mecanismo do seu prazer. O corpo entra em êxtase e quem é casado, quem é solteiro, aqui é o lugar de aprender. Não é na Globo, não. Então não fique escandalizado, não. Amém? Então, quando o homem encontra seu prazer, o corpo do homem relaxa e paralisa. Para ele voltar ao ato sexual, leva alguns minutos. O corpo da mulher potencializa. Depois do primeiro prazer, o corpo se prepara para múltiplos prazeres. Uma mulher pode ter prazer sequenciado, orgasmos e ejaculações 10, 15, 20, 30 vezes, se o marido descobrir como o corpo dela funciona. Freud era ateísta, dizem que era satanista, mas manjava dos Paranauê. Ele foi no manicômio fazer observação clínica. Por que tantas mulheres no manicômio? E ele foi fazer uma pesquisa de observação e análise neurológica. Sabe o que Freud descobriu? Que 90% das mulheres internadas em manicômios foram mulheres que nunca celebraram o orgasmo sexual. O prazer é um dom divino. Ah, minha mulher me traiu, pastor. Tu é homem?
Tu é homem social, emocional, tu é homem sexual, tua mulher tem prazer. Uma mulher atribulada é resultado de um homem que não é homem. Porque, como eu disse, a mulher é má, mas ela tem potencialidade à fidelidade, ao pertencimento, a permanecer. Tem mulheres que não merecem o jugo que tem num casamento infeliz, desastroso, de um homem centrado em si mesmo. Tem mulheres que aguentam 1 década, 2, 3. As nossas avós comeram o pão que o diabo amassou na mão dos nossos avós e bisavós, um machismo cruel. Até hoje, no interior do Ceará, mulheres são mortas e enterradas lá e a própria justiça não faz nada. Então a mulher tem o potencial divino para crer e permanecer. Então, eu faço a pergunta certa quando um camarada vem reclamando demais pela esposa. Porque, como eu disse, toda mulher quer respeitar um herói. Que mulher vai virar as costas para um homem que, antes de pensar nele, pensa nela? Um homem torcedor. Um homem que investe. Um homem que pensa 2 vezes antes de fazer para si. Um homem que vive para ela, que vive para o outro, que vive para os filhos, que vive para a igreja, que vive para Jesus, que vive para um propósito. Você não pode reclamar da mulher que tem até ter certeza do homem que você é. Reclame da sua esposa, depois que você tiver plena convicção e a nuvem de testemunhas confirmar. Essa mulher não presta porque esse cara é tudo aquilo que ele poderia ser. Então não reclame da mulher que você tem se você tiver dúvidas do homem que você é. E eu encerro combatendo a fantasia da igreja perfeita. Não gostei da poema. Eu não sei se aqui em Taubaté tem. Brasília, meu Deus, chega a dói nos ossos. Não há fidelidade congregacional. As pessoas são consumidoras, como se elas estivessem em supermercado. Não gostei, o louvor não gostei, o departamento infantil e tal. Você não está atrás da igreja perfeita. Você só não conseguiu entender que a sua família é disfuncional. E você está projetando na igreja o que falta em tua casa. Porque se tua família funciona, você aprendeu a resolver problemas em casa. Se você resolve problemas em casa, que problema você não resolveria na igreja? Se você não aguenta a igreja, como disse, a arca tem uma logística, mas é melhor dentro do que apodrecer com os corpos fora, com os corpos fora da arca. Se eu vivo bem em casa, o bem que eu vivo em casa se projeta onde? Se eu vivo mal em casa, o mal que eu vivo em casa se projeta onde? No final das contas, nem a poema existe, Lê. Sabe por quê? A poema é o encontro coletivo de nossas individualidades. A poema é o encontro coletivo de nossas famílias. Se as nossas famílias não prestam, poema vai prestar? Hã? Agora, se as nossas famílias prestam, é por isso que não tem lugar para sentar aqui na quarta-feira. É disso que eu estou falando. Isso é um índice que há medicina nos lares aqui representados. A igreja é o encontro coletivo de nossas famílias e de nossas individualidades. Eu vou viver na igreja o que eu estou vivendo lá em casa, segunda. Se a igreja não vai bem, ela não existe. Eu não consigo falar com a poema. Vai embora e tenta ligar para a poema. Você vai falar com alguém. Sim ou não? Mas a poema não existe, ela não é uma entidade, ela é o encontro de nossas individualidades, ela é o encontro dos nossos lares. Você vai falar com o DNA da poema, mas você não vai falar com a poema não existe. Existe um movimento apostólico que congrega em um lugar chamado poema. E você vai falar com as células apostólicas desse lugar, que são as famílias que congregam nesse lugar.
Então, mulher, você é cooperadora de Deus para resgatar esse homem aí. E homem, você é cooperador de Deus para resgatar essa mulher aí. Homem, H minúsculo, mulher, M minúsculo, formando H maiúsculo. Propósito apostólico do Senhor. Uma tempestade divina na terra. Pressionam minha mulher quase entrou numa depressão, porque o povo quer que ela seja pastora, teóloga, missionária, bombeira, apague fogo, ore em línguas, interprete, bate escanteio e cabeceie. Eu disse, não, meu amor, eu só quero que você sorria para mim. Eu só quero que você sorria para mim. Eu quero chegar em casa e te ver sorrindo. Essa é a sua missão. Porque se você sorrir, o Satanás sabe que esse é meu energético. Aí ele fica preocupado. Te ver para baixo, te ver triste, principalmente por causa da expectativa do outro, vai me pôr para baixo e me tornar pior do que eu sou. Então eu não quero uma pastora, eu quero minha esposa. Eu não quero uma teóloga, eu quero o teu sorriso. E a gente assombra o diabo. Como está a tua casa? Não procura a igreja perfeita, não. Você quer uma igreja perfeita? Dê sua família de presente a ela. Dê o homem que você é a ela. Você quer uma igreja boa? Seja um homem para a sua igreja. Seja um exemplo para os seus irmãos na fé. Seja um exemplo para as crianças da sua igreja. Não seja o defraudador. Quanto tempo tem que você não vê alguém dando a dura pelo assédio contra uma mulher na rua? Sabe por que a gente não está protegendo as mulheres de assédio? Porque, infelizmente, os assediadores ainda somos nós. Então, não tem como Deus estabelecer um propósito, tem os gatilhos que roubam energia. Muitos de nós, prisioneiros infantis de pornografia. Isso é um dreno de energia. Os camaradas vêm, pastor, ore por mim, ore por mim. Eu vou dar uma banda em você. Acabei de conhecer um ex-transexual. Que emoji. Foi mulher dos 15 anos de idade aos 30 e poucos, não tem mais o órgão sexual masculino, tem um feminino lá. Um homem arrependido nas mãos do Senhor com um órgão sexual feminino agora. Nunca mais poderá celebrar a sexualidade dele, não pode casar, não pode exercer mais sua masculinidade, não pode casar com uma mulher porque o seu órgão sexual é plástico, não é o órgão sexual dado pelo Criador. E há 5 anos, fervoroso diante de Cristo, e você vem dizer para mim que você não tem força para sair da pornografia? Foi o conselho que Davi deu a Salomão: ser homem e obedece a Deus. Felizmente, homem, a faca e o queijo está na nossa mão. A gente não depende de muita coisa. A gente só depende do nosso amor por Jesus e da nossa decisão. A gente não depende dos nossos filhos, que tipo de sociedade nós estamos, da nossa igreja local, da nossa liderança e nem da nossa mulher e que tipo de mulher ela é. Nós só precisamos de um amor real por Jesus Cristo, a fim de mexer com toda a nossa estrutura e fazer com que a gente decida ser o homem que Deus pode usar para criar esse propósito e nos fazer homem com H maiúsculo e fazer com que a gente viva em propósito com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa igreja local e aonde nós estamos inseridos. Você não tem desculpas. Você ama Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Faça alguma coisa com isso. Posicione-se. Decida. Deus quer fazer, Deus pode fazer, mas Deus quer te tornar digno de confiança. Se Deus fizer hoje o que você pediu, você é um homem
um tipo de homem que aguenta o milagre que você pediu? Se hoje Deus der o emprego, o dinheiro e a influência que você pediu, isso te faz mal ou te faz bem, mediante a estrutura que você tem construído dentro de si? Tem gente que pede carro para Deus e quando Deus dá, você foge 200 km por hora de Deus. E Deus vai te tratar como um menino, dizendo que você não aguenta assumir responsabilidades. Deus quer fazer grandes coisas. Deus pode fazer grandes coisas. Mas Deus precisa de homens que decidam escrever um legado. O próprio pastor de vocês, ele entendia isso como um pai. Mas eu quis deixar claro para vocês hoje que ele não fez e não está fazendo o que ele faz só como um pai. Ele está fazendo como um homem. E um homem escreve um legado no espírito do outro. Um homem protege. Um homem dá provisão. E um homem dá direção. Um homem dá destino. Imagina um cara como esse. Levanta. Bonito, sim ou não? Ele tem todos os motivos para não estar aqui. Ele poderia estar em qualquer lugar da cidade nesse exato momento, transando, usando droga ou fazendo qualquer loucura. Sim ou não? Mas ele está aqui. Imagina esse camarada puro, santo, guardado para Deus, marido, firme, presbítero, líder, amante de Jesus, apaixonado por Jesus, adorador. Isso é um choque social, porque a sociedade quer olhar, fica de pé, a sociedade quer olhar para ele e dizer, que loucura, o cara todo assim, bonito, jovem, poderia, tá estragando a vida e o destino dele. É o que eu falei sobre o Vitor, a sociologia não explica o nosso amor por Jesus, porque um camarada decide mudar a sua rota por causa do seu amor a Jesus. Homens, fiquem de pé, homens, só homens. Aleluia, é homem pra caramba, mano. É a única igreja no Brasil que tem mais homem do que mulher, fiquei feliz, ó. Aqui tem a Alfa, hein, discipulando os caras, hein? Olha só, sabe por que você não está conseguindo? Vamos orar juntos agora. Quero nem orar com a igreja, nem com as mulheres. Quero orar com os homens. Porque você está querendo decidir diante do pecado, cara. Você está querendo decidir quando você se encontra com o pecado. E homem de Deus não decide quando se encontra com o pecado. O homem de Deus já está decidido antes de se encontrar com o pecado. Nós queremos pecar. É bom, é satisfatório a carne. Mas o nosso amor por Jesus nos deu um código de vida. Olha só, aquela mesa, aquele púlpito é uma mulher. Eu não, por amar Jesus, eu não irei decidir por fidelidade quando eu me encontrar com essa mulher. Porque se eu decidir aqui, eu estou ainda vulnerável e eu poderei ceder. Eu decidi antes. E quando eu encontro essa mulher, fica muito mais fácil sorrir e dizer, eu até te quero, mas eu tenho algo maior. Eu tenho algo melhor. Não vale a pena um prejuízo, um prazer momentâneo e um prejuízo eterno. Eu tenho um código de vida, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um plano de longo prazo. Aí ela vai perguntar, que plano é esse? Eu sou pedreiro da Nova Jerusalém, da qual Jesus é o arquiteto. Eu não transarei contigo porque eu estou construindo uma cidade. Eu não vou transar contigo porque eu sou pai de muitos filhos. Eu estou gerando. Há uma palavra germinadora em mim, a fim de que Deus gere muitos filhos. Eu não cederei por causa disso. Não é que eu não queira ceder, mas o plano que eu recebi é maior que o meu prazer. Ergue tuas mãos.
Pai, louvamos o Teu nome. E a Tua palavra diz que os homens deveriam erguer mãos santas em todo lugar e em Tua presença. Eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Eu libero sobre eles o poder dessa palavra e eu peço ao Senhor significado, destino, provisão, plataforma, proteção. Que os meus irmãos recebam ainda mais um encargo no Espírito. Olha quantos homens nós temos aqui nessa noite, Jesus. Isso aqui é uma tempestade santa. Isso aqui pode expulsar o diabo dessa nação. Senhor, imprime o Teu poder no espírito de cada um de nós aqui nessa noite. Nós aceitamos esse encargo. Nós queremos frutificar. Nós aceitamos esse DNA. Nós aceitamos essa responsabilidade. Imprime em nós, imprime em nós, imprime em nós, imprime em nós as Tuas verdades, imprime em nós os Teus anseios, imprime em nós a Tua agenda. Nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos estender a Tua bênção apostólica, não só Taubaté, não só São Paulo, não só o Brasil, mas as nações. Nós somos o movimento de Jesus nessa terra. Nós aceitamos ser o